Se sentando, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 21. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe por mulher da terra do Egito. Amém? Com 75 anos, Deus fez uma promessa a Abraão, que lhe daria um filho, que faria dele uma grande nação. Mas Abraão não tinha filhos. Abraão era um homem de 75 anos, sua esposa com 65 anos, já velha e estéril. Abraão, ele sai sem saber para onde vai, por causa de uma promessa de Deus. Passado ali quase 11 anos, Abraão, ele se apavora, e não é difícil de entender porque ele se apavora. Abraão está com 85 anos nesse momento, e a sua esposa Sara lhe diz assim: olha, Abraão, isso não vai dar certo. Toma uma das nossas escravas, deita com ela e me gera filhos por meio dela. No Antigo Testamento, na sociedade árabe, quando uma mulher não gerava filho, ela poderia ter filho por meio de uma escrava. O seu esposo seria dado a uma mulher para gerar filhos. E Agar gera um filho chamado Ismael. Tem lá 86 anos Abraão quando Ismael nasce.
Vão se passar 14 anos, quando Abraão alcança o seu centenário. A Bíblia diz que agora sim ele vai gerar o filho da promessa, e a sua senhora velha, Sara, uma idosa, vai dar de mamar a um bebê, com 90 anos. A Bíblia diz que Isaac cresce. Isaac vai crescer, ele vai se tornar uma criança, bem pequena, 2, 3 anos. Era geralmente a idade que uma criança era desmamada. E quando uma criança era desmamada, o pai fazia uma festa para dizer que agora ele não é mais tão dependente do peito da mãe. E Isaac, na hora que tem 2, 3 aninhos, não se sabe qual a idade, mas era geralmente nessa idade, Abraão dá uma grande festa na sua casa, e Sara, sua mãe, pega o filho mais velho de Abraão, Ismael, zombando de Isaac. Ismael nessa hora tem por volta de 16, 17 anos, e o menininho tem 2, 3. E Sara, de uma maneira muito séria, olha para o seu marido Abraão e diz assim: despede a escrava e o seu filho, porque ele não pode herdar com o meu filho aqui. Aquilo lá pesa no coração desse pai. Só que Abraão vai orar, vai falar com Deus, e Deus diz assim: não pese o seu coração, faça o que a mulher está dizendo, é desse jeito mesmo. E Abraão, naquela hora, eu não imagino a dor desse momento. Ele chama a escrava Agar, ele pega o seu filho, não é uma criança mais, é um adolescente. Ismael tem 16, 17 anos nessa hora. Ele vê quase um jovem e a sua escrava indo embora, e ele dá um pedaço de pão, ele dá um odre, uma bilha d'água para sustentar no caminho. Só que Deus havia dito algo a Abraão: não tenha medo, eu vou abençoar Ismael também. Eu queria mudar aqui o nome de Ismael nessa ministração e chamá-lo de promessa de Deus. Repita comigo: promessa de Deus. É porque Ismael havia recebido uma promessa de Deus. E a Bíblia diz então que Agar agora ela pega o pedaço de pão, ela pega o odre de água, e ela pega, como que ele chamava? Mas nós vamos chamá-lo de Agar. Pega a promessa de Deus e sai. Todas as vezes que Deus te fizer uma promessa, o Senhor vai te mandar por um caminho sem muita gente para seguir. Todas as vezes que Deus te encarregar de uma promessa, você vai ter que sair de um lugar, talvez da casa dos seus pais, talvez da tua terra, talvez da tua parentela, ou quem sabe morando no mesmo lugar, mas deixando a sua meninice, deixando os seus hábitos, deixando a sua zona tão confortável que por tanto tempo você dormia naquele ninho. Agar, ela está com uma promessa, e quem tem uma promessa vai ter que andar. A promessa de Deus te faz em movimento. Agar pega a promessa de Deus e vai, e a Bíblia diz que ela vai errante pelo deserto de Berseba. É muito bom quando nós ouvimos que Deus tem um plano na nossa vida. É muito bom quando nós ouvimos que Deus tem uma profecia, uma promessa. Quão gostoso é, e geralmente vem um pregador de fora, você nunca viu, ele nunca te viu, e Deus usa aquele vaso para declarar que tem um plano na sua vida. E eu digo que é bom quando é de fora, porque talvez quem é de dentro parece que já conhece a gente. E a gente fala, a gente até chora, glória a Deus, Deus me ama mesmo, Deus tem uma promessa na minha vida. Mas depois que Deus libera uma promessa na sua vida, tem um caminho chamado deserto. Repita comigo: deserto. Deserto é o lugar em que Deus vai te preparar. Deserto é o lugar em que Deus vai te moldar. Deserto é um lugar para chegar à terra prometida.
Toda pessoa que tem uma promessa, ela pode até andar com a promessa, mas ela só vive a promessa depois que passar no deserto. Se você está aqui, eu creio que você que está aqui tem uma promessa de Deus. Pastor, mas nunca ouvi ninguém falando que eu tenho uma promessa. Mas a Bíblia é a maior profecia de Deus na nossa vida. A Bíblia é um livro das promessas de Deus para o meu e para o teu destino. Olha aqui para mim. E todas as vezes que nós temos isso, o Senhor nos encarrega de passarmos por um deserto. Você deixa a casa confortável de Abraão, você vai deixar talvez a tua segurança, e você vai ter que sair. Olha para quem está do teu lado, diga assim: não adianta, você vai ter que sair desse lugar. E aí nem precisa perguntar qual é, porque talvez o Espírito Santo já está te mostrando o lugar de qual você precisa sair. A gente vai ficando incomodado quando a gente tem que dar um passo à frente na nossa vida. Agar, ela sai sem saber para onde vai. Como toda pessoa que carrega uma promessa, ela sai errante, porque Deus não revela o caminho. Porque ai, se Deus nos mostrasse tudo o que a gente fosse passar na nossa vida, já não queria talvez nem ter dado play nesse filme. Deus geralmente fala da promessa, porque a promessa está relacionada ao destino, e a gente sempre gosta de saber o fim dos filmes, porque no final sempre dá tudo certo. Agar, ela pega a promessa e sai. E a Bíblia diz que enquanto ela vai andando errante pelo deserto, acaba a água. Mas ela está com um adolescente. Ela não está com um bebê de cola, ela está com um adolescente. A água acabou. A água é a vida. E toda pessoa que tem uma promessa vai passar por um tempo em que parece que algo começa a secar na sua história. Qual é a água que está acabando na sua caminhada? É o teu ânimo? É o teu vigor? É a tua alegria? É a tua saúde? São as tuas finanças? Agar, quando ela vê que a água acaba, ela dá uma atitude meio desesperada. Ela pega esse menino, a Bíblia fala menino, mas você já sabe que não é uma criança. Ela pega esse menino e bota debaixo de uma árvore. Esse menino pelo jeito era muito obediente, ele ficou sentado debaixo de uma árvore. E ela anda à distância de um tiro de arco. Esse termo é um termo militar. Em algumas Bíblias, a distância de um tiro de flecha é para dizer que uma flecha lançada não alcança. Isso geralmente é uma distância de 100 metros, um quarteirão no outro. Agar bota o menino lá, e Agar vem aqui para um canto de um tiro de arco de distância. E aquela mulher, eu já penso, nesse menino vai morrer. Mas ela anda essa distância para ela perdê-lo de vista e não vê-lo morrer. E ela se achega aqui, ela começa a chorar. Eu não sei qual ideia tem passado na sua cabeça, ou qual mentira Satanás está tentando trazer à sua memória, ou qual situação tão opressiva seja para dizer que você não vai conseguir, que é o teu fim. Mas eu quero te dizer que toda pessoa que carrega uma promessa, ela não morre no meio do caminho. Se Deus pudesse olhar para Agar nesse instante, você sendo ela, Ele diria assim: pare de tirar um plano B da cartola. Você está carregando uma promessa, e quem tem uma promessa minha não vai morrer no meio da história. O teu casamento não vai morrer, os teus filhos não vão morrer, os teus sonhos não vão morrer. Não vai parar desse jeito a história. Naquela hora, a Agar daqui está chorando. O menino está lá e a Agar está daqui chorando. E a Bíblia diz que Deus ouve o choro do menino. O menino está aqui, a Agar está lá, e a Bíblia diz que Deus ouve o menino. Agar está chorando e Deus ouve o menino. Deus ouve o menino. Deus ouve
a promessa. Pastor, já não aguento nem orar mais. Não precisa, a tua promessa vai falar por você. Já chorei demais, não precisa, a promessa vai chorar por você. O menino é a promessa. A Bíblia diz que Agar está chorando e Deus brada do alto dos céus: o que foi, Agar? O que tens, Agar? Talvez Deus está olhando para você essa noite dizendo: o que foi, Cleito? O que foi, Renan? O que foi, Neuzinha? O que foi, Rafaela? Por que você está chorando? Deus está chamando a atenção para dizer que aquele que fez a promessa, o Todo-Poderoso, Ele não soltará a tua mão até que cumpra tudo aquilo que Ele tem te prometido. Agar, o que foi? A promessa está chorando. Chega um momento que não é você que vai clamar mais, é a promessa de Deus na sua vida que vai clamar. É o plano pelo qual Deus te criou que vai clamar. Deus ouve o menino e fala com Agar. Deus não fala com o menino, Deus fala com Agar. Deus ouve a promessa, mas Deus dá um comando para quem carrega a promessa. Deus sabe a promessa que você carrega, Deus escuta a promessa que você carrega, mas o comando de Deus é para você. E o comando de Deus para Agar foi assim: não tenha medo. Você pode ser um porta-voz do comando de Deus para o irmão que está do seu lado e dizer assim: olha bem no fundo do olho dele e diga assim: não tenha medo. Não tenha medo. É porque quando as nossas forças se esgotam, as de Deus entram em ação. Quando você já não tem mais o que fazer, Deus já tem ainda 1 milhão de possibilidades para ser utilizadas. Quando você já não tem mais carta na manga, você, como a mulher do fluxo de sangue, já tentou de tudo, perdeu e ainda ficou pior. Não importa, abre-se então as ferramentas de Deus. E a Bíblia diz que naquela hora, Agar aqui sentada chorando, Agar está no deserto. Repita comigo: no deserto. Agar está aqui chorando no deserto. Ela está a 100 metros de distância do menino. O menino chora, Deus ouve o menino e Deus fala com ela. E a Bíblia diz que depois que Deus fala com ela, Deus abre os olhos dela. E na frente dela aparece um poço de água. Não precisamos ser muito inteligentes para entender que esse poço não estava ali, senão essa mulher tinha visto esse poço. Talvez você não está vendo saída, é porque aos seus olhos não tem mesmo não. Mas deixa a promessa clamar, porque Deus vai abrir os seus olhos. E quando Deus abrir os seus olhos, o interessante é que Deus não abre os olhos quando o menino chora, Deus abre os olhos depois que ele fala. É por isso que você não pode perder pregação, porque sendo depois de uma palavra, Deus abre os nossos olhos. É como se Deus tirasse uma venda. Não é abrir os olhos de uma maneira normal. Nossa, eu nem tinha visto isso aqui. Não, isso é revelação. É coisa que não se vê naturalmente, só se ouvindo Deus é que se percebe. Depois que Deus fala com Agar, aparece um poço de água na frente. Ela estava chorando porque esvaziou a garrafinha d'água dela. E Deus mostra um poço à frente. Ela estava chorando porque precisava de um pouquinho d'água. E Deus mostra um reservatório de água na frente dela. Tudo que você está chorando porque parece que te falta, Deus tem muito mais ali na sua frente para te dar. Ah, eu estava precisando desse pouco de dinheiro aqui para pagar essa conta. Deus vai mostrar um poço à sua frente com muito mais. Ah, se eu for só curado dessa dor aqui, Deus vai botar um poço que vai te curar por inteiro. Deus tem muito mais. Ah, se aparecer só um dinheiro para pagar isso aqui, pelo menos passei esse mês, Deus vai botar um poço que vai aparecer muito mais. Ah, Deus me ajuda a passar só esse domingo. Tem um poço que vai te ajudar a passar muito mais. Deus tem coisas maiores para fazer por você. Deus
Deus abre os olhos de Agar, e Agar vê um poço à frente. O interessante é que a história começa agora a passar muito rápida. Diz que esse menino se torna flecheiro. Diz que esse menino, então, a mãe ainda vai achar uma mulher para ele casar. Da linhagem dela era egípcia, Agar. Ela acha uma egípcia para o seu filho casar. Esse menino vai gerar príncipes. Todos os países árabes eram desse menino. Todos os países árabes, por mais que eles seguem outros deuses, Deus tem pacto com a promessa dele. Eu não vou entrar aqui na atmosfera disso, mas Deus disse que os príncipes desse menino iam lutar com todo mundo e todo mundo com ele. Deus prometeu. E os países árabes estão lá até hoje. Vivem numa guerra porque ainda não se renderam a Jesus, mas a promessa está de pé. Eu estou te contando isso para te dizer que um dia essa mãe botou esse menino no canto e chorou com medo desse menino morrer de sede. E a história desse menino percorre até os dias de hoje, porque quando Deus tem uma promessa, nada será capaz de invalidá-la. Se Deus tem uma promessa na tua vida, não vai ter homem, não vai ter demônio, não vai ter político, não vai ter vírus, não vai ter pandemia, não vai ter pandemônio, não vai ter ninguém capaz de invalidar o que Deus tem na sua vida. Você não precisa nem ficar preocupado se tem inveja ou olho gordo com você, porque todas as vezes que tiver oposição, maior é o crescimento, mais são as fontes de água do poço. Essa mãe que um dia chorou com medo do menino morrer, vai ter que um dia estar no casamento dele, vai prepará-lo para ser flecheiro, e ainda vai ver os filhos desse menino se tornarem 12 príncipes no Oriente Médio. Deus tinha uma promessa com aquele menino. A promessa clamou aos céus, e Deus abriu uma porta onde não havia porta. Deus abria poço no meio do mar de areia. Deus botou um poço de água onde não se acha água. Deus pode fazer nessa noite de domingo aparecer na sua frente, antes que vire o dia, o que você tanto precisa. Quando Deus abre os olhos de Agar, tudo que ela queria bateu de frente com ela. Ela correu com medo de não ver uma coisa. Ela só não precisa correr daquilo que Deus ia fazer na vida dela. A sua promessa está clamando a Deus. É por isso que mesmo cansado você está aqui. É por isso que mesmo muitas vezes desanimado, não querendo vir, você vem. É porque a tua promessa clama. E Deus tem compromisso com Agar. Deus tinha compromisso com a promessa que ele havia feito. Pouco a gente vê Deus falando na Bíblia, ainda que a Bíblia seja a palavra de Deus. É porque tudo que Deus fala, ele tem compromisso de fazer. Por isso que se Deus te falou alguma coisa, em vez de planejar o B, em vez de botar o menino para chorar e começar a escrever cartas de despedida, começa a sonhar com um futuro glorioso, porque aquilo que você achou que ia morrer, você ainda vai acabar vendo, casando, virando príncipe, e um novo tempo de Deus surgindo aí na sua história. Eu quero declarar no nome de Jesus, levante a sua mão, que todas as sentenças que estiverem apontadas contra você, todos os destinos que o tiro de arco trouxe sobre a sua vida, que as trevas estão te oprimindo, declarando a sua mente que não sai daqui, que não passa disso, que esse é o seu fim, vai ter que se contentar. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar a palavra, que as coisas que o olho não viram, que o ouvido
ouvido não ouviu e que jamais desceu ao coração humano, é o que Deus fará por você. Deus fará brotar água no deserto, Deus fará brotar fontes nesse caminho, Deus abrirá os seus olhos e você encontrará a saída, Deus revelará os seus olhos e você vai ver uma solução. Deus está fazendo uma coisa nova e já está saindo à luz, porventura não percebeis? Ele diz: eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Tem coisas novas chegando por aí, tem novidades de Deus vindo por aí. Eu já sinto o céu se movendo. Deus sabe o teu endereço, Deus sabe. Você pode estar achando que está andando errante. A Agar estava num caminho errante, mas Deus sabia onde ela estava. Deus sabe onde você está. E eu quero declarar coisas grandes, coisas maiores, coisas surpreendentes, coisas superiores da parte de Deus vindo essa noite ao teu encontro. Se você crê, aplauda ao Senhor nessa hora. Aleluia. Você não precisa entender o que está acontecendo. Agar estava no caminho errante. Você só precisa saber que Deus está te vendo. E Deus te acha no deserto que você tiver, por mais que as linhas tortas estejam lá. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Entrega para Deus aí do seu lugar qual que é o deserto que você está. Agar sabia que a água tinha acabado, o que está acabando. Fala para Deus. Não tenha vergonha de quem está do teu lado, não. Ninguém precisa ouvir, mas você precisa falar. Fala com Deus como se estivesse falando com um amigo. Do seu jeito mesmo, diga o que está acabando. É o dinheiro, é a saúde, é a alegria, é a paz, é a vontade de viver. Quem sabe é a vontade de viver, diga para o Senhor. Deus que escutou o menino está te ouvindo. Não tenha vergonha de falar. Deus está com os ouvidos inclinados, prestando atenção ao teu clamor. O nome desse menino era Ismael. Em hebraico, Ismael. El significa Deus. Isma, o que ouve. O Deus que ouve. Era o nome dele. A tua promessa leva esse nome, Deus que ouve. Todas as vezes que você clamar, Ele se compromete a te ouvir. E quando não tiver forças para falar, o teu choro Ele consegue ouvir. Deus consegue escutar a dor do seu coração. Deus consegue escutar a mensagem das suas lágrimas. Deus consegue ouvir.
O Deus que ouve está aqui nessa noite, pela tua causa, pela tua situação. Ele vai abrir uma fonte na sua frente. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Você não precisa ficar correndo atrás. Talvez é só parar e chorar, porque Ele vai vir ao teu encontro. Ele vai abrir os teus olhos e você vai ver. Ele te ouve. Ele te ouve. Agar foi até onde dava para ir com aquela bilha d'água. Talvez você está chegando no teu limite. Talvez você tenha chegado no teu limite. Fui até onde dava para ir, fiz o que dava para fazer, usei o que eu consegui usar. E agora, se você tem uma promessa, fica tranquilo. Você só tinha uma bilha d'água, mas Deus tem um poço de águas vivas para você. Você só tinha uma bilha d'água e Deus tem 1 milhão de possibilidades por você. Você anda errante, mas Ele sabe o caminho certo. O Deus de Ismael, Ele te ouve essa noite. Não tenha medo, Agar. Não se apavore, Agar. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que fazer. Ele coloca água em deserto. Não tenha medo. Ele vai pôr um banquete à tua frente. Davi disse a Ele que prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Agar estava embaraçada naquele momento. Agar estava completamente embaraçada. Mas o Deus da promessa feita, Ele corta laço, Ele corta embaraço, Ele dá destino, Ele tem saída. Eu quero te convidar nesse cântico a adorar ao Senhor. Esse cântico vai ser o teu canto de vitória essa noite. Esse cântico vai marcar o teu encontro com o poço de água. Esse cântico vai desvendar os teus olhos para ver o que Deus tem à tua frente. Não acaba aqui, Agar. Não acaba aí não. Agar, levanta o menino. Ele vai ser um príncipe, Agar. Levanta o menino. Você ainda vai vê-lo casar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não
nessa guerra está comigo, o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, na estéreo faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, deixe dar escape e livramento. Deus já tem um caminho. Profetiza na sua história, profetiza para si mesmo. Seja profeta da tua segunda-feira. Fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, deixe dar escape e livramento. Aleluia. Levante a sua mão direita aos céus. Feche os teus olhos. Repita comigo: tem uma saída que eu ainda não vi. Diga assim: tem uma surpresa de Deus que eu nem percebi ainda. Diga assim: tem algo que Deus vai fazer que vai sobejar aquilo que eu preciso. Diga: eu ainda não vi, mas está logo à minha frente. Eu decido esperar, eu decido descansar, eu decido confiar no Senhor. Dê um forte aplauso a Jesus nessa noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando faltar algo, lembre dessa palavra. Quando acabar a água, lembra que ainda tem um poço que você não viu. Como que eu faço para ver? Fala com Deus que Ele vai abrir os seus olhos. Porque você tem uma promessa, Deus tem compromisso com ela. Jacó tinha medo de voltar à sua terra, porque há 20 anos atrás ele tinha saído de lá com a ameaça de Esaú de morte. E quando ele vai voltar, por mais que Deus o havia dito, ele ainda vai orar de novo. Deus fala para ele: Jacó, não tenha medo de voltar não. Eu não vou soltar a sua mão até que eu tenha feito tudo que eu te prometi. Deus não vai soltar a sua mão. Deus não vai te deixar nessa situação até que Ele cumpra. E se Ele ainda não cumpriu, pode ficar tranquilo, está tudo preparado por Deus. Amém? Se assenta por um minuto.